Bom dia. Hoje, quarta-feira, 14 de julho, ou é 15? 15? 15 de julho de 2026. Tem um tempinho já que eu não faço nenhum vídeo, nenhuma tô me recuperando de um resfriado, né? Muito forte, ainda estou um pouco debilitado, mas agora tá melhor para falar, um pouco de falta de ar, mas eu queria falar sobre alguns pontos que a palavra do Senhor veio falar ao meu coração durante esses dias, né? O porquê nós, servos do Senhor, cristãos, temos cometido muitos erros, e erros bobos, erros desnecessários, porque se nós temos a Bíblia como o nosso guia, o nosso manual de vida, e nós não paramos para examinar as Escrituras, nos alimentar, então alguma coisa está errada. Internet tem muita coisa boa? Tem sim. Tem coisas que alimentam a carne? Sim. Coisas boas? Sim. Coisas ruins? Sim. Como também, se você usar para coisas boas, a internet, as redes sociais, ela tem muitas coisas boas. E esse vídeo é uma delas. É uma oportunidade que nós estamos tendo de alcançar até mesmo outras pessoas de uma forma diferente de falar, porque muitas das vezes a gente está dentro da nossa casa, a gente explica sobre a palavra, mas às vezes aqueles que estão à nossa volta não entendem. Mas às vezes quando vem outra pessoa de fora e fala de um ponto de vista que você não parou ainda para analisar, então, eu também me coloco nesse grupo que tem errado muito por falta de examinar as Escrituras. Por mais que eu tenha conhecimento bem aprofundado, por mais que eu seja o presbítero da casa do Senhor, por mais que eu tenha experiência de vida em campo missionário, mas se eu não tiver continuamente lendo a palavra, buscando, estudando, examinando, não vai adiantar de nada. Eu vou continuar cometendo erros bobos. E assim, eu já quero iniciar essa manhã deixando alguns versículos para nós estarmos desenrolando aqui através do Espírito Santo, que se encontra no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Porque, infelizmente, no nosso meio cristão, a gente tem ouvido muita reclamação, muito falatório, muito mimimi, e o cristão não quer tomar vergonha na cara e se posicionar em ser um servo de Deus. E ainda falar para o Senhor, Senhor, onde eu estou errando? A palavra vai dizer onde eu, o presbítero Marcos, estou errando. Primeiramente nisso aqui, do que se queixa, pois o homem vivente, queixa-se cada um dos seus pecados, dos seus erros. Esquadrinhemos o nosso caminho, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isto tu não perdoaste. Ou seja, aqui está dizendo para nós levantarmos as nossas mãos para os céus em forma de humilhação ao Senhor e pedirmos perdão pelo caminho de rebeldia que nós temos tomado. Que caminho esse? De não obedecer a palavra do Senhor, a Bíblia,
Não estou falando de obedecer só costumes, cultura, porque isso tudo é fácil. Lei do homem dentro da igreja é fácil de obedecer. A cultura é fácil, mas quando se trata da palavra do Senhor, não. O irmão tá bitolado. O irmão tá religioso. O irmão tá isso, o pastor tá aquilo. Mas se é a Bíblia que conduz a nossa vida, Salomão ele deixou um ensinamento para nós no livro de Provérbios sobre sabedoria. Sabedoria que Salomão, através de depois de ele ter tido a experiência de vida, uma certa idade mais maduro, claro, ele tinha ali um exemplo de seu pai Davi na hora de julgar o povo, julgar com justiça, julgar de forma verdadeira, mas Salomão ele só foi entender muita coisa quando ele assumiu o trono, que foi o momento de aprendizado dele, e conforme a maturidade, a idade veio chegando, depois de tantas situações que ele passou, porque a maioria das pessoas só lembra de Salomão para falar da quantidade de esposa que ele teve, com a quantidade de concubina que ele teve, mas não para analisar a escritura sobre o livro de Provérbios, que também foi escrita por ele, né? E nem só também o livro de Cantares, que é um livro de poesia que ele se declarava a sua amada, mas o livro de Provérbios, que é considerado o livro da sabedoria, principalmente para nós cristãos, primeiramente ele trata o emocional, ele trata primeiro a nós, no particular, os nossos sentimentos, o nosso interior, o nosso coração, que vai além do nosso entendimento humano. Porque o nosso coração, que a Bíblia fala, não é esse coração que bombeia, essa mecânica que bombeia sangue e oxigênio para os órgãos. É o coração, é aquele espaço entre a mente, que é o espírito, e a alma. Aquele espaço ali é o coração, onde está reservado, ali guardado os sentimentos e emoções humanas, né? E o livro de Provérbios ele vem para ensinar primeiramente sobre isso, sobre trabalhar o nosso emocional, para poder ir devagar, mostrando no caminho, na caminhada, num passo de cada vez, né, os ensinamentos que o livro de Provérbios quer transmitir, a sabedoria de vida que Salomão, através do Espírito Santo, quer passar para nós, né? Como eu li aqui, do que se queixa o homem, senão do seu próprio eu. Ali, Jeremias estava vendo o povo se queixar, reclamar, porque os muros de Israel foram destruídos. O povo foi levado cativo. Então, do que adianta se lamentar agora que o povo já foi levado escravo, o muro já foi derrubado? Do que adianta reclamar? Para um pouquinho, analisa a sua vida pessoal. Do que adianta você reclamar do que você está passando agora, se muitas das vezes é culpa sua mesmo? Se é alguma coisa que você se escravizou, se é alguma coisa que você deixou o inimigo derrubar aquilo que protegia, o muro que protegia. Então ainda dá tempo de restaurar os muros, ainda dá tempo de conquistar aquilo que você deixou ser escravizado. Outro versículo também que eu gosto muito, que o Senhor tem falado muito ao meu coração, lá no livro de Oséias.
Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o caminho, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que esqueceste a lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O povo está errando por falta de sabedoria, por falta de conhecimento. Vamos aproveitar os meios que nós temos de primeiro tampar as brechas. O livro de Provérbios, se você ler ele, você vai entender que ele não ensina, além dele ser um livro de uma idade bem já passado, ele ainda surte efeito nos dias de hoje. Porque se você colocar em prática pequenos versículos na sua vida, você consegue vencer um dia de cada vez. O povo de Deus está falando muita besteira na internet. O povo de Deus está preocupado com muitos dons, reteté. Isso já está sendo falado, são dons de Deus, que agora é colocado como status dentro da igreja. Se você não roda no Espírito, se você não fala em línguas, né, você está quase sendo colocado para fora do meio ali que você vive. Você é deixado de lado, sendo que o verdadeiro evangelho é esse aqui, ó. É aconselhar, chamar para uma conversa. Pessoal, vamos acordar, nós precisamos acordar, porque Jesus está voltando. Eu preciso me consertar todos os dias. Todos os dias eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, não deixa eu ser mais um cristão doente, anêmico espiritualmente, que se deixa levar pela vaidade, pela vontade da carne. Eu tenho feito o concerto com o Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias eu tenho, não é porque eu sou o melhor não, irmãos. Cada um carrega a sua cruz segundo o que você suporta. Eu tenho a minha cruz. Eu preciso de Jesus na minha casa, eu preciso de Jesus na minha vida. A perseguição espiritual na minha vida é grande, que de repente alguém não poderia suportar. A sua perseguição espiritual é grande, que talvez eu não poderia suportar. Vamos buscar o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas na nossa vida, porque nós estamos muito ansiosos, querendo resolver tudo para ontem. E as coisas não funcionam assim. O livro de Provérbios, ele vai falar no capítulo 1, versículo 2, diz assim: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e o bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendimento adquirir os sábios conselhos, para entender provérbios, a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. Da mesma forma, quando Salomão sentou no trono pela primeira vez, que teve que julgar uma causa, a primeira coisa que ele fez foi falar diretamente com Deus.
E Deus ali desceu sobre ele a sabedoria para julgar o povo. Salomão poderia ter pedido tudo. Riqueza, ele já tinha uma riqueza, mas poderia pedir mais riqueza. Mas ele pediu a sabedoria. Sabedoria essa que até hoje está registrada na palavra do Senhor no livro de Provérbios. E toda vez que o Senhor vai ensinar algo para nós nos capítulos de Provérbios, ele inicia: filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alcançares a tua voz. Foi esse o comportamento de Salomão na hora de julgar. E não é diferente na nossa vida não, irmãos. Precisamos tomar um posicionamento, uma posição, fazer um concerto hoje com o Senhor. Porque nós não sabemos se vamos acordar amanhã. Temos que agradecer pelo dia de hoje. Porque até aqui o Senhor tem nos dado fôlego de vida. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem colocado as suas mãos sobre nós, tem colocado no teu esconderijo. Irmãos, não é brincadeira, o mundo espiritual já está tomando forma de que aqueles que estão desligados não conseguem enxergar, mas aqueles que estão ligados conseguem ver nitidamente. A palavra diz que o povo seria enganado e o pessoal está muito preso à televisão, à internet, às redes sociais. Nós temos sim que usar, nós temos sim que aproveitar. Mas desperta, tu que dormes. Porque aprisiona muito. Quando a gente vai ver, o tempo passou. Então vamos aproveitar hoje que o Senhor está chamando para uma conversa, um aconselhamento, para que nós possamos aproveitar que Jesus está voltando e está mais perto do que nós podemos imaginar. A sabedoria da ciência que Salomão menciona na palavra é o que nós aprendemos no nosso dia a dia, é o que nós aprendemos na escola, na faculdade, nas experiências do nosso cotidiano. Mas também a sabedoria espiritual vem do Senhor. Então não tem como a gente separar a sabedoria material da sabedoria espiritual. Porque nós precisamos explicar. Como a ciência explica que existe as nuvens, que são gotículas de água, que são evaporadas, que caem em forma de chuva, né? E evapora, volta para o céu em forma de vapor. E assim é um ciclo. Nós precisamos entender essa ciência. Não é só falar que não é Deus que fez tudo, Deus criou o céu e a terra. Sim, Deus criou o céu e a terra e tudo que nela há. Mas tem muito servo de Deus batendo cabeça aí, achando que tudo é só